O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de Êxodo, capítulo 2. Quero falar aqui sobre a jornada de um plantador de igreja. Vai dizer amém, não? Amém. Quando é que começa a jornada de um plantador? Quando ele nasce. Quando é que termina? Quando ele morre. Deus resolve levantar um homem chamado Moisés. Moisés não tinha perfil de plantador de igreja. Se ele fizesse a entrevista na Siri to Siri, seria reprovado, porque era gago, não sabia falar direito. Certo, Leandro? Você contrataria Moisés para plantar uma igreja? Eu não. Mas Deus trabalha com os improváveis. Tá certo? Então você aqui é a pessoa mais improvável do mundo. Mas Deus vai usar você. Deus está usando você. Deus é assim. Ele escolheu as coisas loucas deste mundo, as que não são, para confundir as que pensam que são. Então vira para o seu amigo assim e diz assim: você é uma coisa louca que Deus escolheu. É desse jeito. Vamos lá. Irmãos, eu teria que fazer a exposição de Êxodo capítulo 3 até o capítulo 14. Mas eu vou apenas pontuar aqui alguns princípios. A vida de Moisés está dividida em 3 partes. 3 partes. Primeiro, de 1 a 40 anos, quando ele morou no Egito. Morou no Egito. Foi criado pela sua mãe, Joquebede. Foi formado para ser um faraó do Egito. Homem preparado. Mas diz Hebreus que ele não quis ser faraó do Egito. Ele escolheu ser plantador de igreja. Eu queria ser jogador do Barcelona, mas Deus me escolheu para ser o quê? Plantador de igreja. É desse jeito. Já me disseram isso. Quando ele tinha 40 anos, ele pensava que era alguma coisa. Depois ele comete um homicídio, ele foge e vai morar lá no deserto. E lá no deserto ele passa 40 anos. E se no Egito ele pensava que ele era alguma coisa, os 40 anos do deserto mostrou para ele que ele não era o quê? Nada. Nada. Um homem com a formação dele, com todos os títulos, com todo o conhecimento, criado para ser um faraó do Egito, foi trabalhar numa das profissões. Na época, foi ser motorista de Uber. Pior, foi trabalhar para o sogro. Você já pensou? Um homem com o currículo daquele, com o conhecimento que ele tinha,
agora cuidando de ovelhas. Uma profissão comum. 40 anos no deserto. E ele foi ali para aprender que ele não era nada. Eu quero chamar a sua atenção porque às vezes no ministério às vezes, a gente passa um tempo fora dos holofotes. A gente passa um tempo no deserto. Você abre o Instagram e ninguém segue você. Sabia disso? Você não recebe convite para pregar nem em culto infantil. Ninguém conhece você. Esse é um tempo de deserto. Lembra de Paulo? Paulo passou um tempo também de obscurantismo. Até que Barnabé foi o quê? Chamá-lo para a igreja. Às vezes a gente passa um tempo no trabalho duro. Semeando, e não colhe nada. Quem passou por isso já? Tempo duro no ministério. Converte até em igreja neopentecostal, mas na sua, você todo calvinista, reformado, cheio do Espírito Santo, ninguém converte. Glória a Deus, não. Tenha misericórdia da sua vida. Mas, terceira fase da vida de Moisés. 40 no Egito, 40 no deserto, 40 agora Deus chama-o para fazer uma obra extraordinária. Deus fez em 40 anos o que ele não fez em 80 anos. E lá em Deuteronômio termina dizendo que não existiu nenhum homem nessa terra que teve o privilégio de Moisés, que falava com Deus o quê? Face a face. E depois dele, ninguém se levantou como ele. Então você tem chance. É uma vida bonita para a gente estudar. Muito bonita. Porque ela revela as nossas lutas ministeriais. As nossas lutas como plantador de igreja. A primeira lição, o primeiro princípio que eu quero deixar para você como plantador de igrejas na vida de Moisés, está justamente no capítulo 2, nos versos de 11 até o versículo 14. Anota aí. Não tome iniciativas sem a autorização de Deus. Moisés tinha 40 anos. E um dia ele saiu. E um dia ele viu uma briga entre egípcios e judeus. E ele resolve interferir na briga. E ele resolve então o quê? Matar o egípcio. Resolver o problema com as suas próprias mãos. Preste atenção. Não antecipe o tempo de Deus na sua vida. Às vezes a gente quer fazer as coisas no ministério sem autorização de Deus. A gente quer passar na frente de Deus. Você sabe da história, do texto? No versículo 14, o qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Versículo 14, como é que termina? Temeu, pois, Moisés e, com certeza o quê?
o descobriram. Então toma cuidado você como plantador de igreja, quando descobrem as coisas erradas que você está o quê? Fazendo. Tem plantador de igreja que Deus não chamou, mas ele escreve um projeto de plantação de igreja que humilha até o Espírito Santo. É um projetaço. E você sabe que ninguém planta a igreja com projeto. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Primeiro princípio, então, que nós aprendemos: não tome iniciativas no seu ministério sem autorização de Deus. Segundo, no versículo 14, cuide dos seus impulsos ministeriais. Nós não vamos plantar a igreja do nosso jeito. Nós não vamos tirar o povo do Egito, matando o Egito naquela hora. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Quantas coisas erradas você cometeu no ministério, porque você foi movido pelos seus o quê? Impulsos. Impulsos. Posso contar vários aqui para você. Cheguei na cidade para plantar uma igreja. Achei um terreno. Achei uma família boa para começar a igreja. Fui lá. Fechei o negócio. Comprei o imóvel. Mas não tinha dinheiro. E a família que eu descobri que era para plantar a igreja não era de crente. Dá para você um negócio desse? Moisés fez assim. Cuidado com os seus impulsos. Cuidado. Terceiro lugar. Terceiro princípio que a gente aprende. Diz o texto, no versículo 15. Informado desse caso, procurou Faraó matar Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e exortaram dali Moisés, porém se levantou e as defendeu e deu a de beber ao rebanho. Tendo ele voltado a Reuel, seu pai, ele lhes perguntou: por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas: um egípcio nos livrou da mão dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse às filhas: por que deixaste lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem. E lhe deu a Moisés uma filha, Zípora, a qual deu à luz um filho, a que ele chamou Gesso, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Irmãos, qual é o terceiro princípio que eu aprendo aqui com Moisés? Terceiro princípio: sirva a Deus onde Ele colocar você. Talvez Deus tenha uma grande igreja para você plantar. Mas antes de você plantar essa igreja, você tem que trabalhar numa congregação de surdo e mudo.
A igreja está cheia de pessoas que querem, eu quero plantar uma igreja, eu quero plantar uma grande igreja, eu quero realizar um grande ministério. Meu irmão, calma, começa com um grupo de pastoreio. Começa trabalhando numa congregação, numa favela. Começa com um trabalho de periferia. Sirva a Deus onde Deus mandar o quê? Você ficar. Nós reunimos aqui a igreja de Pinheiros, tem cheio, está aparecendo muita gente que diz que é vocacionado por Deus, que quer ir para o ministério, que quer ir para o pastorado. É? Você quer ir para o pastorado? Deus tem um chamado para a sua vida? É um negócio muito subjetivo. Então vamos fazer o seguinte, vá plantar uma igreja, vá começar uma congregação, vá trabalhar nos ministérios internos da igreja. Então Deus, antes de chamar Moisés para tirar o povo do Egito, Deus fez com que Moisés trabalhasse o quê? E morasse 40 anos no deserto. Eu, antes de vir aqui para Pinheiros, meu primeiro trabalho foi uma congregação. Uma congregação de 70 anos de idade. Você já pensou uma congregação com 70 anos de idade? Nem dente tinha mais. Estava banguela de tanto. Ninguém queria ir para lá. E o presbitério disse assim, esse cara não tem vocação. 22 anos de idade, feio pra caramba. Solteiro, pesava 60 quilos. E se eu era feio naquele tempo, você imagine hoje como eu sou lindo. Solteiro. Me deram um salário mínimo. E disseram assim, não tem casa pastoral. Você vai morar no fundo da igreja. Eu disse, se é de Deus eu vou. Eu entendi que aquilo era o que? A vontade de Deus. Tem pastor hoje que quer sentar logo na janela. Já quer viajar de classe executiva. Mas tem que andar de bicicleta primeiro, tá? Tem que ralar. Depois eu fui trabalhar numa igreja. Saí dessa igreja depois de 2 anos. A igreja foi organizada. Deixei o pastor lá. O pastor Ivan está aqui com a gente. Cadê o pastor Ivan? Lá na igreja presbiteriana de Jequié. Olha lá. O que eu fiz depois ele acabou. Infelizmente. Ele melhorou. Ele quando foi parar já estava ganhando 5 salários mínimos. Já estava bom. Já tinha uma casa pastoral. Aí eu fui trabalhar numa igreja, fui suceder um pastor, e esse pastor tinha 27 anos de ministério. Pensa num pastor bom, pregador, professor de poimêntica no seminário. E ele diz, Arival, eu quero que você seja meu sucessor. Tome cuidado com esse negócio de sucessor, é fria. Aí eu fui trabalhar 1 ano, pastor auxiliar. Quando chegou no final do ano, vai ter a eleição. Aí sobe um documento do conselho dizendo, não, nós não queremos que o pastor Arival concorra à eleição, porque ele é muito jovem e tem que deixar o pastor antigo. Aí eu falei, mas ele é meu professor, e eu não vou concorrer com o meu professor, é uma falta de respeito, de ética. Só que o conselho, 90% era da família do pastor. Vocês conhecem essa igreja presbiteriana? Aí o pastor deu uma de macho, o pastorzão lá falou, não, Arival, você veio, você vai concorrer, você vai ficar aí, eu não vou concorrer, você é meu candidato. Aí eu fui eleito.
Quem votou contra mim? Toda a família dele. Passei 8 anos nessa igreja trabalhando com o conselho contra mim. Você já teve essa experiência? Todo projeto que eu apresentar na igreja diz: somos contra. Somos contra. Somos contra. Sabe o que eu fazia? Fazia tudo escondido. Plantamos 3 igrejas lá. 3 igrejas. Quem conhece essa história sabe o que é que eu estou dizendo aqui. Luta. Deus estava o quê? Me preparando no deserto. Vim para Pinheiros, mesma coisa. Não. Pinheiros é um oásis. Mas eu cheguei aqui na igreja de Pinheiros em 1996. A igreja tinha 200 membros no hall, mas tinha 100 frequentando. Mas o conselho estava brigado. Tinha 7 presbíteros, 4 contra 3. Brigado mesmo, de sair no tapa. Aí eu disse assim: meus irmãos, vai ter Santa Ceia no domingo, como é que a gente faz? Temos que orar o Pai Nosso, de joelho, pedir perdão e distribuir a ceia para o povo. E desse tempo para cá, de 1996, nós implantamos aqui a visão e a filosofia de plantação de igreja. Como é que você revitaliza uma igreja? Colocando essa igreja numa dieta o quê? Missionária. Nenhuma igreja cresce e se revitaliza se não plantar novas igrejas. Certo? Pronto. Estou enrolando para ver se o tempo passa. Vamos lá. Não tome iniciativa sem autorização de Deus. Cuide dos seus impulsos ministeriais. Sirva Deus onde Ele o colocar. Confie no plano de Deus. Presta atenção, meu irmão. O plano missionário, o plano de plantação de igreja e de crescimento de igreja não é seu, é de Deus. Quem é que mata presbítero? Deus. Quem é que mata pastor ruim? Deus. Quem é que mata faraó? Deus. Não é assim? Veja o que está no texto aí. Êxodo, capítulo 2, versículo 23. O que é que diz? Decorrido, o quê? Muitos dias, morreu. Não desmaiou, não. Quando você chega lá no Egito, tem as múmias do Egito. Não tem as pirâmides do Egito, mas morreu mesmo. Deus dá a vida e Deus o quê? Tira a vida. Morreu. Os filhos de Israel gemiam sob a escravidão por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu até Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, o quê? Lembrou-se, o quê, gente? Da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e enviou Deus os filhos de Israel, e atentou para a sua. De quem é o plano? Quem foi que tirou o povo de Deus do Egito? Deus. Por que existe igreja presbiteriana no Brasil?
Porque houve um avivamento nos Estados Unidos. E Ashbel Green Simon, ouvindo um sermão do seu professor de teologia, Charles Hodge, recebeu um desafio. E ele diz: eu vou para o Brasil. E quando ele veio para o Brasil, ele chegou aqui com quantos anos? 24 anos, morreu com 34 anos. Ele veio no meio de o quê? Pandemia de febre amarela. Morreu aqui. Tem pastor aqui que está com medo de Covid. Tem pastor que fechou a igreja no período do Covid e quando voltou teve a vergonha ou a sem vergonhice de tirar férias. É de Deus isso? Moisés não estava entendendo. Esse 12º congresso de plantação de igreja, essa urgência de evangelizar e plantar nova igreja, isso aí não sou eu que estou dizendo. Quem está dizendo isso é Deus. Este evangelho do reino será pregado a todas as nações e então virá o quê? O fim. Não sou eu que faço a agenda missionária para Deus. A agenda missionária de Deus é de Deus e Ele me coloca nessa agenda. Amém? 40 anos no Egito, 40 anos no deserto. Aí um dia comum, Moisés estava lá, cuidando das suas ovelhas. Veja lá no capítulo 3, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, Horebe. Versículo 2, lê comigo para mim, por favor. O que é que diz? Apareceu-lhe uma chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, eis que a sarça ardia e a sarça não se consumia. Presta atenção. Quem foi que apareceu? O anjo do Senhor. Não foi Moisés que se apresentou com seu currículo, com seu projeto de tirar o povo do Egito, com as suas estratégias, com seu planejamento, com o estudo da contextualização do Egito, da inteligência do povo do Egito. Foi Deus que apareceu. E veja que aqui tem uns detalhes muito importantes, porque Deus apareceu a Moisés, e Deus chamou Moisés. E eu acho isso muito interessante. E eu queria fazer um destaque para você no versículo 4. Chamou e disse... Moisés, o quê? Moisés. Presta atenção, grifa aí. Quando Deus chama só uma vez, dá para escapar. Mas quando Deus na Bíblia chama Moisés, Moisés, é bronca. Saulo, porque me... Faz o estudo. Todas as vezes que Deus diz Samuel, Samuel, é fria. Não tem escapatória. Tá certo? Porque Moisés poderia ter dito assim, Deus falou, Moshá, Moshá. Ele diz, Moshá? Moses, rato, em inglês.
Moses. Mickey Mouse. Não, foi o quê? Moisés. E repetiu o quê? Moisés. Deus não erra. Deus estava achando Moisés. Por isso, qual é a resposta dele? Qual foi a resposta dele? Eis-me aqui. Não falou a segunda parte, envia-me a mim. Mas ele diz o quê? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Deus chamou você para plantar a igreja. Quem tem convicção disso, levanta a mão aqui. Quem não tem, vai embora para casa. Nem perde seu tempo ficar aqui. Se Deus chamou você, não tem como você o quê? Fugir. Lembra de Jonas? Eu te repreendo, meu irmão. Jonas, primeiro missionário transcultural. Deus queria que ele evangelizasse os ninivitas. E Jonas era calvinista. Estudou em Westminster. Quando perguntaram para Jonas quem você é, ele disse: eu sou hebreu e eu sou servo do Deus o quê? Vivo e verdadeiro. Ele era calvinista na doutrina da sua salvação. Quando ele ora, ele diz: a salvação vem do Senhor. Pensa num negócio desse. Era mais crente que a Spurgeon. O problema de Jonas é que ele preferia morrer do que o quê? Obedecer a Deus. A tempestade obedece a Deus, a baleia obedece a Deus, o verme obedece a Deus. Só Jonas não obedece? Era presbiteriano mesmo. É assim ou não é? E tem uns presbiterianos agora que dizem assim: Deus me chamou para a obra do ensino. Outros dizem assim: não, eu agora sou do aconselhamento bíblico. Não, o meu chamado agora é apologética. Já viu isso? A igreja está cheia de gente assim. Recebereis poder ao descer e ser-me-eis o quê? Testemunha. Você é o quê? Uma testemunha. Assim diz o Senhor: vós sois as minhas testemunhas. Você pode ser o que você quiser, engenheiro, médico, doutor, mas antes de tudo você é um missionário de Deus. Missionário. Lá vai Moisés. Eu vou pular as partes aqui, meu tempo já está chegando ao fim. Veja que Deus, aí, a partir do versículo 6 até o versículo 8, Deus dá o cartão de visita para Moisés. Porque até agora Moisés não tinha tido experiência com Deus. Ele foi criado por Joquebede. Ele está tendo essa experiência aqui da sarça que ardia, mas não se consumia. Mas Deus agora vai revelar para ele quem é Deus e o que é que Deus quer dele. Meu irmão, isso aqui dá para você escrever um compêndio de teologia sistemática. Porque um dos propósitos teológicos do livro de Êxodo é apresentar quem é
Deus. Quem é Deus? E aí a gente poderia gastar muito tempo aqui, mas eu vou passar rapidamente. Ele diz: eu sou Deus. Eu sou o Deus eterno. Eu sou o Deus da aliança. Eu sou o Deus dos teus pais, de Abraão, de Isaac, Eu sou o Deus sensível. Ele usa 4 verbos. Eu sou o Deus que vê. Eu sou o Deus que ouve. Eu sou o Deus que conhece. Eu sou o Deus que vou livrar. E eu sou o Deus que vou levar o povo para a terra, o quê? Em nenhum momento Deus disse que era Moisés que ia fazer isso. Quem faz a obra é Deus. Meus amados irmãos, mas veja o que Deus diz. Versículo 10, vamos juntos? Versículo 10 de Êxodo 3, o que é que diz? Vem agora, e eu te enviarei para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Louvado seja Deus. Vem, que eu vou te enviar. Diz o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 1. É isso? Eu sou servo. Eu sou o quê? Apóstolo. Eu fui chamado. Eu fui o quê? Enviado. Não fui eu que me fiz. Foi Deus que me chamou. Foi Deus que me enviou. Vou pular o capítulo 3 e 4. Porque Moisés, como você e eu, somos especialistas em arrumar desculpas para dizer que nós não vamos. Vocês conhecem aí, né? Não precisa ler para vocês. O último argumento que ele diz assim: eu sou gago, eu não sei o quê? Falar. Deus diz assim: Moisés, eu faço mudo, eu faço surdo, eu faço gago. Então você vai dizer o seguinte: você não sabe falar direito, mas eu vou arrumar quem? Arão, ele será o seu porta-voz. Seu porta-voz. Todos nós conhecemos a história. Veja lá, no capítulo 5, que Moisés e Arão, eles vão lá falar com o faraó. Depois foram Moisés e Arão, disseram a faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa aí o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu o Senhor: quem é o Senhor para que ele ouça eu a voz e deixe a Israel? Não conheço o seu Deus, nem tampouco deixarei ir a Israel. Então, versículo 4, disse o rei do Egito: porque Moisés e Arão, por que interrompeis o povo do seu trabalho? Ide as vossas tarefas. Disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós o distrais nas suas tarefas. E Faraó, então, agora naquele mesmo dia, deu um decreto para o quê? Aumentar o castigo do povo. Quem já orou aqui e a coisa piorou? Você obedecendo a Deus. Quem já teve essa experiência? Você foi plantar a igreja, achou o lugar maravilhoso, foi lá, fez um contrato de aluguel. No dia que você vai inaugurar a igreja, o cara disse: não alugo mais. Você fez tudo que Deus o quê? Mandou, mas não deu o quê? Certo. Então não fica desesperado não, tá? Aconteceu com Moisés. Ao invés de deixar aí o povo, o que Faraó fez? Aumentou o castigo.
O diabo tinha estratégia com isso. Tinha ou não tinha? Depois que esse Moisés chegou aqui, falando em nome de Deus, a coisa, ao invés de melhorar, o quê? Piorou. Depois que esse pastor, esse missionário veio para cá falando de Jesus, ao invés da coisa melhorar, a coisa está o quê? Piorando. Mas eu quero ir rápido agora, porque Deus vai mandar as pragas do Egito. Quantas pragas foram? 10. 10 pragas. Então, eu tenho um curso que eu não vou dar aqui agora, que é o curso da teologia das pragas. Não encontra nos melhores compêndios de teologia sistemática, mas eu inventei isso. E aí o pastor aqui vai publicar no seminário dele lá, quando ele voltar. Praga, tanto no hebraico quanto no grego, significa epidemia, peste, pestilência. Toda praga e toda epidemia tem origem em Deus. Deus é quem manda praga, é Deus que manda o quê? Epidemia. Quem foi o Covid? O Covid foi o maior missionário de Deus nesses últimos anos. Teve crente que morreu, teve não crente que morreu, teve crente que estava desesperado, dizendo que era desigrejado, voltou para a igreja doidinho, medo de morrer. Praga e epidemia também é o juízo e o julgamento de Deus. Praga e epidemia motivou o povo de Deus à oração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus sara a terra da praga. As pragas do Egito também destrói os nossos o quê? Ídolos. Todas as pragas destrói os ídolos. Um dos ídolos do povo egípcio era o quê? Era o rio Nilo. Qual foi o ídolo que o Covid destruiu hoje? A ciência. Um vírus colocou a ciência de cócora. Não tinha vacina, não tinha cura. Notícia ruim para você. Lá em Lucas capítulo 21, versículo 11, também no sermão profético de Jesus, até os últimos dias, nós enfrentaremos o quê? Pragas até a segunda vinda de Jesus. Então prepare-se para as próximas pragas. Ok? Vai ter falso ensino, vai ter falso Cristo, vai ter terremoto, vai ter fome, vai ter guerra e vai ter o quê? Praga. Quando Deus liberta o seu povo, através da última praga, praga dos primogênitos, Deus mataria o filho de Faraó, porque ele se recusaria a libertar o filho de Deus. Moisés e o povo veria a manifestação do poder de Deus em cumprimento à sua aliança. Os egípcios saberiam definitivamente que só Javé é Deus. Em últimas palavras, Deus queria mostrar a sua singularidade para todas as
nações. Por que que os judeus celebram a Páscoa até hoje? Porque Deus está dizendo para os judeus: só Deus liberta. Só Deus é responsável pela nossa libertação. E a praga aponta para quem? A última praga? Para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas eu quero terminar indo lá para Êxodo, capítulo 14. Disse o Senhor, versículo 15, a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marche. Eu e você, como plantador de igreja, nós temos que marchar. Deus está conosco. Ele está diante de nós. Ele está atrás de nós. Ele está dentro de nós. Ele está ao nosso lado. É Ele que conduz a igreja. É Ele que caminha no meio dos 7 candeeiros. É Ele que faz a obra. Nós temos que marchar. Eu acho que você já ouviu essa mensagem muitas vezes. Que eu agora estou igual o pastor Hernando, estou repetindo o sermão. Diz que um sermão bom, segundo o pastor Hernando, tem que ser pregado 15 vezes. E a pergunta que eu acho interessante nesse texto é que Deus não diz ao povo, porque Deus poderia dizer ao povo: povo, marche. Mas Deus diz a quem? A Moisés, porque Deus trabalha com os líderes. Deus vai dizer para Guto, lá no registro: Guto, diga ao povo que marche. Deus vai dizer para o pastor Marco Maciel, não. Desculpa, pastor. Marcos Severo, do Amorim. Diga ao povo de Natal que marche. Mossoró, Sertão, marche. Marche, por quê? Primeiro, porque Deus está o quê? Mandando. Segundo, porque Deus está mandando marchar diante das dificuldades. Quem estava diante do povo? O Mar Vermelho. Quem estava atrás do povo? O exército de Faraó. Não tem tempo difícil para nós o quê? Marcharmos. Por que você não avança? Porque você não marcha. Por que você não avança? Porque a sua igreja não cresce. Por que você não experimenta os grandes milagres de Deus? Porque você simplesmente não marcha. Deus abre portas. Ele abriu o Mar Vermelho. O povo passou a pé enxuto. Quando o povo passa, no versículo 26, disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar rompeu da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem de encontro dele, o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. Quem tocou no mar para o mar abrir? Moisés. Quem toca no mar para o mar fechar? Moisés. Quem faz o povo de Deus marchar? É você. É você.
Se você não marchar em obediência a Deus, a igreja não vai marchar. Porque quando o pastor senta, a igreja deita. E quando o pastor deita, a igreja morre. Morre. Eu já disse isso aqui umas 500 vezes. Quando o povo saiu e quando o povo marchou, Deus dá vitória sobre os inimigos. Quando o povo marcha, Deus sustenta o povo com a água da rocha e com o maná que caía do céu. Quando o povo marcha, Deus protege o povo. Deus conduz o povo pelo deserto durante 40 anos. O pé não incha, a roupa não desgasta. Deus prova o povo. Deus trabalha na vida do povo. Deus faz crescer o povo no deserto. Você quer crescer? Você quer que a sua igreja cresça? Nós precisamos ter urgência na obediência. Deus está mandando a gente o quê? Trabalhar. Amém? Amém? Vamos ficar de pé, vou encerrar. De vez em quando eu anoto umas frases assim que eu acho bonita, mas eu nem sei quem foi que falou. Mas eu acho bonito. Você sabia disso? Tinha um pregador que quando ele citava uma frase, um irmão dizia isso, quem falou foi Aristóteles. Aí o outro ele citava uma frase bonita, difícil. Não, quem falou isso aí foi Platão. Aí quando ele dizia uma besteira, dizia, foi o pregador. Mas eu deixo essa frase. 3. Se você é plantador de igreja, faça o que é difícil. O que é difícil? Quando Deus mandou Abraão partir, ele partiu sem saber para onde ia. Partir sem saber para onde ir. Você acha que Sara perguntou para ele, para onde nós vamos, Abraão? Diz, calma, mulher. Estou usando o Waze aqui, calma. GPS, calma. Você acha que Sara perguntou? Quem é a mulher aqui? Você acha que Sara perguntou ou não? Quando o anjo disse, você vai ter um filho, o que Sara fez? Sorriu. É assim mesmo. Por isso que todo plantador de igreja é louco. É louco. E se você tiver filho adolescente, a coisa complica. Papai, nós vamos para onde agora? Mas eu estou bem aqui, minha escola, meus colegas, não sei o quê. Vamos ter que mudar de novo. É, filho. Mas quem mandou? Deus. Faça o que é difícil. Repete comigo. Faça o que é difícil. Segunda coisa. Faça a coisa certa. E o que é fazer a coisa certa? É fazer o que Deus o quê? Mandou. Nem te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Faça a coisa certa. Terceiro. Faça
o que é preciso ser feito. Faça o que precisa o quê? Ser feito. Dê o seu máximo. Dê o seu todo. Coloca Isaac no altar. Amarra o menino. Pega o cutelo. E Deus o quê? Proverá. Deus proverá. Vocês sabem que um dia cheguei em casa, a gente tinha muita congregação aqui em igreja, muita plantação de igreja, muita confusão. Eu não tinha sábado, feriado. Cheguei em casa, a minha esposa me disse: Arival, eu quero me separar de você. Eu falei: minha filha, por quê? Eu te amo tanto, você é a mulher da minha vida. Você é a resposta de oração. Você é a resposta de profecias. Ela diz: eu não aguento mais esse negócio de igreja. Eu não aguento mais esse negócio de plantação de igreja, de missionário, de arrumar dinheiro, de comprar terreno, de construir igreja, de mandar dinheiro para o Oriente Médio, não sei para onde. Eu disse: minha filha, você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Aí, graças a Deus, a gente é casado com mulher crente. Elas têm assim uma TPM espiritual. No sábado, no outro sábado, ia ter a inauguração de um aniversário de uma congregação. Aí eu me arrumei todo, o teu paletó, a Bíblia, 5 horas da tarde, eu olhando, preocupado. E ela disse assim: para onde você pensa que vai? Eu disse: minha filha, eu estava pensando. É ir para a congregação da igreja. Mas antes disso, Deus me deu uma estratégia. Tem mulher aqui? Quem gosta de sapato? Durante a semana, no sábado de manhã, antes do aniversário da congregação, eu levei minha esposa no shopping. E estava tendo uma promoção de sapato na Arezzo. Compre um e leve 3. Aí eu fui lá, comprei 3 sapatos. Ela disse: você está doente? Você está bem mesmo de saúde? Comprei. Falei: minha filha, você merece a loja, a indústria, você é a melhor mulher do mundo. Levei para comer comida árabe, gastei. Mas quando eu cheguei à tarde, ele olhou para mim e disse assim: minha filha, eu não sei fazer outra coisa, eu não quero largar você é a mulher da minha vida. Aí ele olhou para mim e disse: pode ir, meu filho. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Aí eu dei uma de pentecostal: eu recebo. Gostou? Todo mundo sabe que minha mulher é crente, mas conviver comigo é muito difícil. Porque eu trabalho 16 horas por 18, tudo que eu penso é igreja. Eu fui na minha psiquiatra, ela disse: Arival, qual o seu hobby? O seu hobby? Eu disse: é mutirão de congregação, eu gosto de escrever lição de escola dominical. Você não joga tênis, não? Você não gosta de pescar? Deus me livre, pescar eu odeio. É assim a vida. Mas quando você faz as coisas de Deus, Deus faz as coisas para você. Deus cuida de você, Deus cuida do seu casamento, Deus cuida dos seus filhos, Deus sustenta você.
Você é a menina dos olhos?